Fala galera, tudo bem? Dentro do possível, né? Vocês me entendem. Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes de como foi o jogo de volta da Copa Sul-Americana, Racing 2, Corinthians 1. Bom, vamos começar pela escalação inicial. Gosto muito de fazer isso aí. Estava conversando com algumas pessoas aí ao longo dos últimos dias até que antecederam esse jogo. Eu já era a favor aí de uma retomada do esquema com três zagueiros, né? Ramon Dias não fez isso, não foi questionado na coletiva também, mas se há uma possível explicação, a que eu tenho é que como o Kaká não pôde viajar, ele que é um titular em tese, o Corinthians se colocasse três zagueiros, ele não ia ter nenhum no banco. Talvez isso foi algo que pesou aí para o Ramon não fazer isso. Talvez. Fato é, ele começou com Hugo, Mateuzinho, tinha uma certa dúvida se viria o Fagner, André Ramalho e Félix Torres e Bidu na lateral esquerda. Também se cogitou um pouco a volta do Hugo, que se recuperou de lesão, e porque o Bidu tem jogado todos os jogos de titular e os 90 minutos. No meio de campo ele manteve Martinez, Charles, Carrillo e Garro, e na frente Memphis e Yuri Alberto. Esse foi o time, acredito que não era realmente jogo para o Thales ser titular, nem para o Romero, então essa parte ofensiva eu concordei com ele. Nesse jogo o corintiano foi surpreendido durante alguns momentos, eu vou tentar compartilhar essa sensação com vocês. Juro que eu não esperava um começo tão promissor do Corinthians, um começo tão maduro do Corinthians, né? O Corinthians que com menos de 2 minutos teve uma chance, o Memphis faz uma bela jogada pela esquerda, cruza, o goleiro já tinha passado da bola, o Roberto estava pronto para fazer o arremate e o zagueiro se antecipou e pôs para escanteio, uma chance clara. E aos 6 minutos, um belo lance, uma bela tabela ali entre Yuri Alberto e Memphis. O Memphis dá um toque de calcanhar. O Yuri Alberto sai dos zagueiros, ela estica um pouco. Deu até a impressão que fosse sair ali, ou no máximo ele fosse cavar um escanteio. Eis que ele chuta cruzado, a bola passa por debaixo da perna do goleiro Arias. E o Corinthians faz 1 a 0 com 6 minutos. Maravilhoso. Jogo que foi, foi um empate aqui na Neoquímica Arena, dos mesmos modos, né? O Racing fez um gol com 6 minutos, mas agora o Corinthians faz esse gol e joga uma pressão muito grande para o Racing, né? Porque o Racing não esperava uma postura dessa do Corinthians. E o Corinthians não só teve esse lance que eu mencionei do Yuri Alberto, teve o gol e começou a jogar, como eu disse, com uma maturidade, começou a controlar o jogo, começou a fazer um jogo que a gente nem estava esperando, tamanha segurança do Corinthians. O Corinthians que teve uma chance claríssima com o Garro, para mim foi o lance crucial da partida. O Memphis dá um belo passe no meio de dois zagueiros ali. A bola sai, o Garro sai livre na frente do goleiro, ele chuta em cima do goleiro. Muitos falam que ele poderia ter tocado o Roberto. É verdade, era uma opção. Eu acredito que a melhor opção seria ele cortar o goleiro. Tá? O goleiro já estava quase que caído, ele tinha bastante espaço ao lado para cortar, mesmo cortando para a perna que não é o forte dele, né? Seria para o lado direito. Mas foi uma chance clara. A gente cobra isso do Garro, porque ele é um cara que teria condições mesmo de fazer isso. Tá? A gente fica mais indignado porque é o Garro que teria condições de fazer isso. Talvez se fosse o Pedro Raul, nosso sentimento seria outro. Mas o lance foi tão claro que se você analisar o lance de novo, você vê que o passe do Memphis, né, quando chega pro Garro, o Garro ele é canhoto, mas ele chega pela perna direita, né? Mas o Garro tá tão livre que ele tem chance de posicionar o corpo, um modo que fica bem para um canhoto, e mesmo assim ele finaliza mal. E aí o Corinthians perde uma chance claríssima de fazer 2 a 0 e ali, na minha opinião, era só esperar o apito final. Por volta dos 30 minutos, o Racing faz um ataque pela esquerda, já próximo da linha de fundo, e cruza para trás. E o Martinez chega num carrinho, a mão está apoiada no chão, movimento natural. Pênalti, bateu na mão. Infelizmente a gente não tem o que questionar. O que a gente pode questionar é que mais uma vez o Martinez faz um pênalti chegando de uma forma talvez afobada, né? Talvez se ele tivesse cercado, teria
diferença se ele ficasse em pé ou desse o carrinho. Enfim, fato é que foi pênalti, Quinteiro cobrou, como não é um jogador argentino, né, mas como o típico argentino bate esses pênaltis aí, meio do gol, forte, para não errar mesmo, e empatou o jogo. E logo em seguida, acho que com 3 minutos de diferença, uma cobrança de lateral rápida, Gandula muito esperto, acelera essa cobrança. Félix Torres e André Ramalho estão nitidamente desconcentrados. O atacante, acho que é Martinez, não me recordo o nome do atacante do Racing, mas ele dá uma casquinha de cabeça. Quinteiro sai na cara do Hugo. Assim como o Garro saiu. Só que o Quinteiro fez o gol. Racing vira 2-1. Isso já era quase 40 minutos e o primeiro tempo acabou com o Racing virando a vantagem. Esses 2 gols do Racing foram surpreendentes, negativamente falando agora. Porque o Corinthians estava jogando muito bem, não dava margens para esse tipo de lance. E uma bobeira de um pênalti e um lance de 2 zagueiros que estavam, na minha opinião, desconcentrados, acabam dando essas ocasiões e o Racing aproveitou essas situações, virou o jogo. Coisa que para quem estava assistindo o Corinthians daqueles primeiros minutos não podia acreditar. No intervalo, perdendo por 2-1, a gente já espera algumas mudanças. Ele só faz uma substituição no intervalo. Ele saca o Carrillo e põe o Alex Santana. Na minha opinião, o Carrillo não estava fazendo um bom jogo. E ele poderia ter sacado o Charles também, que para mim, mais uma vez, também não fez um bom jogo. O Carrillo ainda fez alguns bons jogos recentes, mas o Charles, infelizmente, ele está regular de uma forma negativa. Tá? Enfim, ele põe o Alex Santana, que não tem as mesmas características do Carrillo. A gente sabe que o Carrillo é um cara que protege mais a bola, ele tem uma qualidade ofensiva mais forte. E o Alex Santana é aquele cara de mais marcação e de saída de bola. O Corinthians não muda muito. E aí começa as principais falhas do Ramon Dias. Por que eu digo isso? Porque com 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, ele provoca 2 substituições. Ele finalmente saca o Charles e põe o Bidon. O Bidon já não tem jogado há muito tempo bem. Um jogo de extremo nervosismo, fora de casa, um estádio que causa muita pressão. Para mim, era claro que o Bidon não poderia render muito bem. Não rendeu. A segunda substituição para mim ainda foi pior, porque ele saca o Garro. Ok, o Garro não estava bem, mas é o Garro. Ele tinha perdido um gol, ok, mas a gente sabe que numa falta, um passe, um chute fora da área, como ele resolveu alguns jogos no Brasileiro, ele poderia resolver ali. E ele saca o Garro. Não concordo muito com sacar o Garro, ok, mas poderia até relevar desde que ele tivesse colocado o Coronado. Por quê? É um jogador que poderia exercer uma função parecida de criação e tudo mais. Mas não, o Ramon Dias coloca Thales Magno. E aí o Corinthians fica com Martinez, Alex Santana, Breno Bidon, Vão, Thales Magno, Yuri e Memphis. Como isso poderia funcionar, meus amigos? Como? O Corinthians não esboça a reação. Óbvio. Ele vai avançar o time. Então ele saca o primeiro volante, já que o tempo está passando. Sacou o Martinez. E coloca o Romero. Qual que era o intuito do Romero? Veja, vamos recapitular como ficou então o Corinthians, certo? Ficou com Alex Santana, Bidon, Vão, Romero, Memphis, Yuri e Thales. Simples. E faltando 10 minutos, passa pela cabeça do Ramon Dias colocar o Coronado. Ele saca o Memphis. Não sei se ele sentiu ou não. Não fez um jogo ruim. Fez um ótimo primeiro tempo, assim como grande parte do time. Mas ele fez uma bela tabela com o Yuri Alberto. Deu um belo passe para o Garro, que poderia ter feito um gol. Então, assim, ele é um cara que no lance ele poderia decidir também. Pode ser que ele
tivesse cansado, já que ele fez 2 ou 3 jogos aí consecutivos aí. E, enfim, poderia estar sentindo um pouco o cansaço. E ele coloca o Coronado, faltando 10 minutos. O Corinthians não conseguiu nem fazer pressão. A gente que esperava um intervalo onde tivesse algumas substituições, sim, mais inteligentes, não teve. E a gente esperava que tivesse algo do líder, do técnico, que fizesse abrir os olhos dos jogadores e falar: a gente fez o mais difícil, que é começar jogando bem, fazer um gol, sustentar isso por alguns minutos. Não é do outro mundo o time do Racing. Não é fantástico. Nós temos plenas chances de vencer. Parece que faltou uma motivação ali, porque o Corinthians, quando volta para o segundo tempo, ele já volta, parece que já entregou o jogo. Então, meus amigos, acho que faltou um pouco mais de coragem para o Corinthians no segundo tempo. A coragem que nos surpreendeu no primeiro tempo, no começo, e a gente esperava que isso fosse se manter, faltou no segundo. Faltou muito no segundo. O Corinthians não conseguiu. O Corinthians deu um chute no segundo tempo. Pouquíssimo para quem precisa buscar um resultado. Precisa fazer no mínimo um gol para levar para os pênaltis. É mais uma eliminação doída, porque o corintiano viu que tinha chance, viu que poderia alçar voos maiores na Sul-Americana, sim, mas por um erro de um dos principais jogadores aí dessa temporada, do Garro, e muito na parcela do técnico Ramon Dias, que fez substituições horrorosas, deixamos a semifinal da Sul-Americana para o Racing passar, tá? O que nos resta agora é continuar a luta para fugir do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Você assistiu o jogo? Você concorda com esse ponto de vista? Você discorda? Comente aí pra gente saber como você pensa. Ou se você concorda e pensou exatamente que nem o canal. Ou se você pensa totalmente diferente. Comente aí, tá? Um grande abraço. Vai, Corinthians!